Primeiramente, queria agradecer esse convite, muito legal. Fico muito feliz de estar participando aqui nesse evento, assim, que tem um caráter realmente enorme, né? Um evento muito bacana, acho que muito bem organizado. Parabéns, já vou dando parabéns assim para os meus queridos, vocês são os queridos, morro de saudade aí nessa pandemia de estar mais junto com vocês, né? E, enfim, quero agradecer muito o convite de estar aqui podendo falar de um tema assim meio espinhoso, né? Para começar assim de manhã com esse tema, mas eu acho que é um tema muito importante no campo jurídico, que é a questão da alienação parental, né? Eu vou tentar fazer um compartilhamento de tela aqui. Estão me dizendo aqui que não posso fazer esse compartilhamento de tela, mas enfim. Então, vamos abordar aqui essa questão da alienação parental. Vamos ver se eu consigo colocar. E agora? Pronto, parece que entrou, né? Se alguém puder me dar um alô aí, se entrou direitinho. A gente vai falar sobre esse tema, né, que é um tema pertinente do direito de família, na verdade, né, um tema que a gente tem visto aí uma aproximação, temos tido uma aproximação grande através da minha atuação como psicóloga jurídica, que eu tenho feito várias avaliações, pareceres nesse sentido, né? E vamos entender um pouquinho, primeiro vamos falar sobre qual é esse contexto onde emerge esse fenômeno da alienação parental, né? Então, a gente vê muito que ele acontece em processos, relações de alto conflito. Essas relações de alto conflito, às vezes, acontecendo ainda na vigência do casamento ou da união entre as pessoas, né? Quando a relação entre esses parceiros ainda, ou cônjuges, né? Ela tem como base conflitos constantes, né? E brigas, muitas vezes agressões, né? Muitas vezes já existe ali uma violência psicológica sendo cometida, uma violência emocional, ou uma violência financeira, ou até mesmo uma violência física, né? A gente sabe que tem gradações aí nesse fenômeno da violência. Então, o que é que acontece, né? Com esse ambiente, é um contexto que se cria que é propício para, digamos assim, desencadear a alienação parental. Esse contexto também ele tem uma característica que já nesse momento também ainda que estão o casal, por exemplo, está brigando, já tem uma tendência ao envolvimento de mediadores, de terceiros, né, que vão aí intermediar essas brigas, né? São geralmente membros da família extensa, como pais e mães, né, avós, avós, tios, tias, amigos próximos, né? Outros parentes também, pessoas da escola, profissionais de saúde, pode ser o psicólogo, pode ser até um médico da criança, né, que vai, os profissionais da escola também, que vão ali estar intermediando essas relações, de um momento assim, passando recados, tendo que assumir determinadas responsabilidades, né? Então, esse é o contexto em que algo como alienação parental pode ocorrer. E o que vem a ser alienação parental, né, gente? Alienação parental ele foi um conceito formulado lá na década de 80 por Richard Gardner, que era um psiquiatra que atuava na clínica, e ele atuava muito nessa área de, digamos assim, ele era um expert judicial também, né? Na época chamava assim. Ele atuava dando, vamos dizer assim, pareceres, mas esses pareceres eram feitos oralmente, né, nos tribunais, e ele atendia a esses casos onde acontecia realmente uma dinâmica familiar disfuncional. E ele cunhou esse termo, alienação parental, para falar disso, né? E o que corresponde? A que corresponde a alienação parental, né? A alienação parental é uma dinâmica familiar disfuncional
e na qual um dos genitores, né, que é conhecido como genitor alienador, ele começa a interferir diretamente no relacionamento dos filhos com o outro genitor, né? E essa interferência é uma interferência que a gente diz assim, uma interferência psicológica, afetiva, que ela vai atingir, né, o relacionamento afetivo da criança com o outro genitor, ou do adolescente com o outro genitor, né? E vai promover, portanto, uma rejeição, um distanciamento afetivo ou emocional injustificado, ou seja, não tem maiores justificativas a partir do genitor que está sendo alienado, né, de que os filhos rejeitem ou se distanciem dele, né? Então, essa dinâmica aí, né, de um dos genitores estar promovendo essa interferência psicológica, no sentido de, primeiro, distanciar, depois causar até uma rejeição, que vai ter graus também diferenciados aí nessa rejeição, é essa dinâmica disfuncional conhecida como alienação parental. Então, é importante a gente falar isso, porque existe essa visão da síndrome da alienação parental, é síndrome, não é síndrome. O que é que a gente vê com esse termo síndrome? Nós não aplicamos o termo síndrome, porque o termo síndrome ele vem da área médica, ele implica que existe, não é, um conjunto de sintomas característicos de uma determinada doença. E aqui nós não estamos falando de doença, aqui a gente está falando de uma relação, de um vínculo afetivo familiar, parental, entre pais e filhos, né? Entre a mãe, o pai, o filho, ou os responsáveis pela criança, né? Aqueles cuidadores com a criança, né? Então, isso é muito importante da gente ter clareza. O que é que consiste a alienação parental, né? Essa dinâmica familiar disfuncional. Não se trata de uma doença, não se trata de nada na área médica, mas sim na área da família, né? E no Brasil, então, em 2010, a gente teve essa lei brasileira da alienação parental, que foi uma lei inusitada, vamos dizer assim, né? Não existe nenhum outro país no mundo que elaborou uma lei de alienação parental. E no Brasil, essa lei tem tido uma repercussão muito grande, né? Ela tem um foco muito voltado, né, para o comportamento do genitor alienador. Né, o comportamento que esse adulto pratica nessa interferência no relacionamento da criança com o outro genitor. Né? Então, essa conduta do adulto, na lei, ela é punida de alguma forma. Né? A lei busca uma espécie de criminalização dessa conduta. Então, com isso, a gente vê uma rejeição também muito grande a essa lei. Então, no momento atual, a gente vive uma discussão enfim, que essa lei vai ser revogada, não vai revogada, vai ser alterada, como é que vai se fazer isso. Então, está tramitando no Congresso, atualmente, vários projetos de lei que são complementares, são para revogar a alienação parental, a lei da alienação parental. Então, a gente vê hoje um debate muito grande em torno dessa lei e de por que essa lei é importante, não é importante. Ela realmente dá uma visibilidade a esse fenômeno, que esse fenômeno não tinha antes, né? É uma visibilidade, trazer à tona o que é que está ocorrendo, essa dinâmica, ela tem uma especificidade, e ela é uma dinâmica assim, muito silenciosa para o mundo externo, né? Geralmente, quem está vivendo ali, como qualquer violência psicológica, né? Que a alienação parental também é uma forma de violência psicológica, vive. Então, ela tem essa dinâmica relacional que é multicausal, né? Ela tem várias causas, são várias situações que podem provocar esse processo, né? essa situação, esse fenômeno da alienação. E preciso, então, foi necessário que viesse essa lei para dar mais visibilidade a esse fenômeno realmente. Agora, existem as críticas, né? Essas críticas, geralmente, elas vão em torno de dois aspectos.
considerando a lei misógina, que é contra a mulher, porque, geralmente, pela nossa cultura, o adulto alienador, praticante, né, dos comportamentos de alienação, ele é a mulher, a mãe, que está com a criança, que está com a guarda da criança, por uma questão cultural. Gente, essa maioria das mulheres fica com a guarda dos filhos, e é por essa questão que é a mãe. E outra questão também é a questão voltada para as falsas alegações de abuso sexual infantil, que entende-se também que a lei protege os abusadores. Então, a meu entender, são críticas superficiais, elas não correspondem ao que acontece realmente, e está se criando uma probabilidade de revogar essa lei por questões que não estão muito claras, né? Então, eu sou contra a revogação da lei e acho que a lei tem que ser melhorada e não revogada. Mas, então, vamos entender o seguinte, né? Formulações que são mais contemporâneas da lei da alienação parental colocam que existe um contínuo relacional entre pais e filhos, né? Que existe uma necessidade da gente situar essa rejeição, esse distanciamento e a rejeição da criança em relação ao genitor, nesse contínuo, né? É preciso a gente entender como é que acontecem essas coisas até ela se tornar realmente um processo de alienação parental. Então, assim, é natural que as crianças elas prefiram o contato com um dos genitores em um determinado momento, né? Existe uma situação em que as crianças preferem o contato com os dois genitores, né? Com os dois pais, o pai e a mãe, que ela tem relações positivas com ambos, que ela tem afinidade com ambos. Mas existe uma situação também em que a criança passa a preferir, até por questões desenvolvimentais, né? Por um momento do desenvolvimento que a criança se encontra, ela tem uma certa afinidade maior com um dos pais, com a mãe ou com o pai, é uma afinidade, digamos assim, que está no campo do desenvolvimento saudável da criança. Ter essas afinidades. E essas afinidades vão se alternando, entende? Entre o pai e a mãe. Não é fixado, não é uma coisa que vai ser somente com um dos genitores. Ela vai tendo uma dinâmica, vai tendo uma fluidez nessa preferência da criança por um dos pais. A questão mais problemática, vamos dizer assim, né, mais alarmante, que a gente precisa ficar de olho, é quando a criança começa a rejeitar ou se distanciar por tempo mais longo de um dos genitores, né? E isso aí acontece por dois caminhos. Quando esse afastamento, esse distanciamento, tem uma recusa realista nisso aí, ou seja, o comportamento daquele genitor, ele causa estranhamento na criança, seja porque ele não tem muita paciência, seja porque ele se relaciona de uma forma um pouco agressiva, né? Não tem jeito com a criança, ou seja, não está tão disponível ali para a parentalidade. Então, essa situação provoca realmente um afastamento que não é determinado por comportamentos do outro genitor, né? É determinado por comportamentos do próprio genitor que vai ser rejeitado pela criança. E aí a gente tem a outra situação, que é uma alienação que é provocada por comportamentos, por uma interferência, como a gente estava vendo antes, né? De um genitor em relação ao outro, que vai provocando um distanciamento para que essa criança fique afastada do outro genitor e, geralmente, tem um vínculo mais próximo com aquele genitor alienador. Então, a gente está vendo aqui que são processos sistêmicos, né, que potencializam essa alienação, esse processo de alienação. Como eu falei antes, são genitores que estão engajados em uma separação ou divórcio altamente conflitivo, que a gente chama de divórcio destrutivo, separação ou divórcio destrutivo. É aquela litigância assim acirrada,
Qualquer coisa a pessoa quer fazer uma petição para botar na justiça, né? Qualquer coisa a pessoa está querendo chamar o advogado, consultar o advogado para ver se aquilo procede. Então, é uma forma de lidar com o conflito que ela já vai envolvendo terceiros, ela já vai buscando culpados, ela já vai buscando que as pessoas estejam, digamos assim, coagidas por algum poder externo, né? E vai criando ali, isso vai criando toda uma ambiência, né? E aí a gente vê justamente se formar isso que a gente chama de vínculo simbiótico, que é mais do que uma lealdade, mais do que uma afinidade da criança com um dos genitores, né? É um alinhamento simbiótico, é um vínculo simbiótico que não é saudável para a criança, não permite a autonomia da criança, não permite que a criança tenha sua independência, não permite que a criança seja espontânea, né? A criança tem sempre que ficar prestando contas para esse genitor com quem ela tem esse vínculo simbiótico, né? Ao menor sinal de que ela vai encontrar com outro genitor, ou que vai gostar de alguma coisa, até presentes, por exemplo, né? Até um presente que ela recebe do outro genitor, aquilo causa um mal-estar, né? Porque sempre tem que ser algo negativo, porque o genitor alienador só percebe as coisas pelo lado negativo, que é que a criança perceba também. Então, isso vai criando e acirrando realmente esse vínculo simbiótico da criança com esse genitor. E tem também características, né, desses genitores alienadores e alienados que são, muitas vezes, né, problemáticas, né? Crenças que a criança tem que ficar com elas, é uma rigidez de pensamento muito grande que a gente vê, né? São pessoas geralmente centradas nelas mesmas, né? Individualistas, com crenças assim de que a criança não pode ficar com o outro, de que ela é mais importante na vida do outro, na vida da criança do que o outro. Então, ela tem esse mecanismo, digamos assim, de ver a realidade, né? De ver a realidade e de uma forma realmente que impede que a criança tenha espontaneidade para se relacionar com os dois. E aí a criança vai realmente apresentar essa rejeição, essa resistência à convivência com o outro genitor, né, com o genitor alienado. E essa resistência e rejeição ela é desproporcional em relação ao que vinha acontecendo antes com a criança, né? Por exemplo, uma criança que tinha um bom relacionamento com o pai passa a ter essa rejeição, e essa rejeição vai tomando uma proporção muito grande em relação ao que ela vinha vivenciando antes com aquele genitor, né? O genitor rejeitado ou alienado, né? Nesse momento, muitas vezes, algumas características dele podem piorar a situação, vamos chamar assim, né? A gente vê também que esse genitor, ele tem muitas vezes ele fica ou numa situação de passividade, ou ele quer desistir de tudo, né? Ou ele cria um mecanismo de contra-rejeição. Ele geralmente se sente assim muito injustiçado, né? E aí, a cada movimento que a criança tem de rejeição, ele revida de alguma forma, né? Por exemplo, eu estou acompanhando um caso agora que é um adolescente com o pai, e esse caso, por exemplo, o pai está tentando uma aproximação do filho. E o pai tem um cartão de crédito que o pai dá para o filho. Naquele momento ali, de uma briga acontecendo entre o filho, pela forma agressiva como o filho tratou o pai, ele bloqueou o cartão de crédito. Então, é essa dinâmica aí que a gente vai vendo
de que esse genitor alienado, muitas vezes, ele não tem os recursos psicológicos, né, os recursos, digamos assim, afetivos também, pelo próprio sofrimento que ele está passando, né, um sentido de injustiça também, de lidar com aquela situação. E acaba agravando a alienação por causa desses comportamentos. Então, o que eu tenho feito, muitas vezes, eu tenho feito acompanhamentos psicológicos mesmo, né? De orientação desses pais, né? Desses pais ou mães, né? Alienados. E o que a gente busca com isso é a reaproximação gradativa com o filho ou a filha, né? E a gente tem tido realmente um sucesso com isso, né? Vendo acontecer essa reaproximação. Ela é dura, ela é difícil, não acontece da noite para o dia, não é por decisão judicial que essa reaproximação acontece, né? Eu acredito que a gente precisa, no Brasil, ainda avançar muito nessa questão de programas voltados para isso, para, vamos dizer assim, tanto preventivos, né? Programas preventivos da alienação, quanto programas que sejam desenvolvidos para reaproximar pais e filhos de uma maneira espontânea, de uma maneira cuidadosa, né? Respeitando os filhos, respeitando os pais, né? E dentro de uma proposta realmente de um acompanhamento familiar nesse momento aí. E eu acho muito importante falar isso, porque justamente isso é que eu acho que falta nessa lei da alienação parental, né? Digamos assim, um mecanismo, ela prevê um mecanismo que a gente possa atuar para amenizar, não de uma forma punitiva, mas de uma forma, vamos dizer assim, conciliatória, né? Buscando uma intervenção que possa reverter esse quadro. Então, eu tenho trabalhado muito nessa perspectiva. Muita gente me pergunta se a mediação resolve, se casos de alienação parental podem ter mediação, não podem ter, o que é que eu acho. Enfim, eu acho que depende muito do grau de alienação, que foi uma coisa que a gente não falou aqui, mas existem graus de alienação parental, né? Uma alienação mais leve, uma alienação moderada, até uma alienação severa. Então, eu acho que, no momento inicial da alienação, né, com a alienação leve, eu acho que a mediação ela pode ter, sim, um papel importante na prevenção do avanço dessa alienação. Mas a gente não pode esquecer que, quando a alienação já está instalada, geralmente é necessário uma intervenção do juiz mais incisiva para que esse processo possa se reestruturar essa relação familiar. Então, gente, assim, eu já estou chegando mais ou menos ao fim dessa minha apresentação. E, como eu falei aqui, né, eu acho que é um assunto super importante, é um assunto que os advogados jovens muitas vezes trabalham na área de família, ou muitas vezes até já viveram, alguns já devem ter vivido esse processo, então é interessante pensar, é interessante estudar sobre esse assunto, né? Eu vou indicar aqui 2 filmes que a gente indica para quem está interessado também ver. Um é um documentário, que é A Morte Inventada, que ele está no YouTube. Ele é um documentário que ele apresenta muitos casos de alienação, né? E na perspectiva dos filhos, na perspectiva do genitor alienado. Então, ele é muito interessante, porque ele traz vários depoimentos que a gente pode ver desse processo de alienação. O que aconteceu ao longo da vida dessas pessoas para chegar onde chegou, né? E um outro filme também é o filme Tranças, que, se não me engano, ele está no Netflix, né? E é um filme também muito interessante, mais atual do que o outro, porque a Morte Inventada já tem alguns anos, eu não me lembro exatamente qual foi a data que ele foi lançado, mas ele já tem alguns anos, ele foi lançado perto da época que a lei foi promulgada. Então, em torno de 2010, 2011, aí foi esse filme, né?
esse documentário. O filme Trança já é um filme mais recente, e eu estou deixando aqui essa indicação para vocês, que eu acho que vai ser muito interessante vocês poderem acessar esses filmes e conhecerem mais a partir de depoimentos da realidade das pessoas que estão vivenciando a alienação. E eu queria agradecer muito, né, vocês aí, meus ouvintes de hoje. Espero que eu tenha despertado assim, um interesse por esse tema. Quem quiser me procurar, seja por e-mail, não coloquei aqui meu e-mail, mas pode perguntar para a Sarinha, enfim, Hermes, pessoal da OAB Bahia, que tem meus contatos, e a gente pode ir se falando aí de uma outra forma, né? Muito obrigada, tenham um bom dia, e vocês aí continuem o estudo, a acompanhar esse congresso, assim, que eu sei que está sendo maravilhoso, muito bem organizado mesmo. Agradeço muito aí aos ouvintes de hoje.